Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que está de verdade redefinindo o nosso futuro, a longevidade financeira. E sabe, a questão aqui não é só acumular dinheiro, não. É muito mais sobre como construir uma riqueza que nos sustente por uma vida que está cada vez mais longa. Uma vida com propósito e, o que é fundamental, com ética. Pois é, essa é a grande questão, né? Com todo mundo vivendo mais, aquelas regrinhas antigas do jogo financeiro, elas simplesmente não funcionam mais. O desafio agora é outro: como garantir que o nosso patrimônio dure tanto quanto a gente, mas sem abrir mão dos nossos valores? E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai começar a montar junto agora. Ok, nosso roteiro aqui vai ter 4 paradas bem diretas. Primeiro, a gente vai entender o desafio que essa longevidade traz. Depois, vamos ver qual é a solução para isso. Em seguida, partimos para a prática, para montar uma estratégia de verdade. E por fim, a gente conecta tudo isso com o que realmente significa ter riqueza. Então vamos lá, começando pela primeira parte, o desafio da longevidade. Porque olha, viver mais não é só um dado estatístico, é uma revolução completa. E como toda revolução, ela exige que a gente pense de um jeito novo, principalmente quando o assunto é dinheiro. A lógica é bem direta, né? Se a vida é mais longa, o planejamento financeiro também precisa ser. Aquela mentalidade de ganho rápido, de focar só no agora, isso precisa mudar. A gente precisa de uma visão de, sabe, de raízes fortes, de resiliência. A pergunta não é mais como eu ganho dinheiro rápido, mas sim como eu construo um patrimônio que vai se manter firme, que vai prosperar num futuro que, a gente sabe, vai ser cheio de desafios. E é justamente aí que a gente chega na segunda parte, a solução. O tal do investimento ético. E olha, isso não é só uma modinha, não. É de verdade a resposta mais inteligente para esse desafio da longevidade. É o ponto onde a gente alinha o que a gente acredita com o nosso dinheiro de uma forma bem estratégica. Tá, mas e como a gente faz isso na prática? Bom, existe uma ferramenta super poderosa para isso, a sigla é ASG. É importante pensar nela não só como um filtro do que é bom ou ruim, mas como uma ferramenta de gestão de risco pensando justamente nessa vida mais longa. Ela ajuda a gente a olhar para além do lucro de uma empresa, sabe? Analisando como ela impacta o planeta, as pessoas e a sua própria organização. Vamos quebrar essa sigla rapidinho. O A é de ambiental, que basicamente olha se a empresa está cuidando bem dos nossos recursos naturais. O S é de social, que vê como a empresa trata os funcionários, os fornecedores, a comunidade ao redor. E o G é de governança, que analisa se a gestão é transparente, se é ética. Juntando tudo isso, a gente tem um retrato bem fiel da saúde daquela empresa para o futuro. Certo, e como a gente aplica isso na hora de investir? Tem basicamente 2 grandes abordagens. A primeira é a de exclusão, que é um filtro negativo. É bem simples, a gente decide não colocar dinheiro em setores que não batem com os nossos valores. Já a segunda, que talvez seja ainda mais poderosa, é a de impacto. Aqui o filtro é positivo. A gente vai atrás, de propósito, de empresas que estão na linha de frente tentando resolver os grandes problemas do nosso tempo. E vale dizer que essa estratégia não é só para, sabe, ter a consciência tranquila. É uma jogada financeiramente muito inteligente. Empresas com boas práticas ESG geralmente são mais bem administradas, mais inovadoras e, como os dados mostram, bem mais resilientes em momentos de crise. Elas já estão se preparando para o futuro e isso tende a torná-las investimentos mais seguros e rentáveis lá na frente. Ok, então, chega de teoria, vamos para a terceira parte e ver como tudo isso vira um plano de ação de verdade. Agora é a hora de colocar a mão na massa e construir um portfólio que reflita esses princípios e que nos prepare para essa vida longa e próspera que a gente quer. E um ótimo ponto de partida para tudo isso é a disciplina. Tem uma regra bem famosa, a 50-30-20, que é um guia simples e eficaz. A ideia é 50% da renda vai para as necessidades básicas, 30% para os desejos, e o ponto-chave para a nossa conversa, 20% vão direto para investimentos e poupança. É essa fatia que, com consistência, vai construir o nosso futuro financeiro. Tá, e onde a gente coloca esses 20%? Bom, este gráfico aqui mostra uma sugestão, um portfólio ético modelo. Repara na divisão. A maior parte, uns 70%, iria para ativos de valor que têm uma boa nota em ASG. Outros 20% em renda fixa verde, que é um jeito de financiar projetos sustentáveis. E os últimos 10%, esses vão para a inovação, investindo em tecnologias que vão ser cruciais para o futuro da longevidade. Vamos dar um zoom nisso aqui. Naquela fatia maior, de 70%, a gente pode pensar em ETFs sustentáveis. Pensar neles como se fossem cestas com várias ações de empresas que seguem um índice de sustentabilidade.
Na parte de renda verde, os 20% entram os famosos Green Bonds. É como emprestar dinheiro para empresas ou governos, mas com a garantia de que ele vai ser usado em projetos para o meio ambiente. E naqueles 10% de inovação, a gente busca fundos de biotecnologia, health tech, setores que têm um potencial de crescimento gigantesco. E olha, a grande sacada é a seguinte: o jogo aqui não é tentar adivinhar a hora certa de comprar ou vender. A verdadeira mágica acontece com a disciplina, com os aportes mensais, todo mês, ano após ano. O tempo e os juros compostos. Essas são, de longe, as duas maiores forças que o investidor de longo prazo tem do seu lado. E agora a gente chega na nossa parte final, a que amarra tudo isso que a gente conversou. É sobre o propósito além do lucro. Porque, vamos combinar, no fim das contas, ter uma vida financeira longa e saudável só faz sentido se ela servir para a gente ter uma vida com mais significado, né? Aqui a gente está falando de uma mudança de mentalidade, sabe? Uma bem fundamental. O dinheiro para de ser o objetivo principal e vira uma consequência. Consequência de um trabalho bem feito, de resolver problemas que importam, de gerar valor de verdade para a sociedade. O lucro vira um sinal de que estamos no caminho certo. E não o único motivo para a gente estar nesse caminho. E tem aquela frase famosa do Benjamin Franklin que se encaixa perfeitamente aqui. Um investimento em conhecimento paga os melhores juros. Porque é isso no final das contas. O conhecimento é o que nos dá poder para tomar decisões melhores, mais conscientes, mais éticas e que estejam alinhadas com o futuro que a gente quer construir, tanto nas finanças quanto na vida. Então, para a gente resumir, os pilares dessa nova forma de pensar as finanças são bem claros. Primeiro, entender o sucesso financeiro como uma recompensa por resolver problemas. Segundo, o objetivo é ter liberdade, não acumular por acumular. Terceiro, enxergar o dinheiro como uma ferramenta para construir a nossa visão de mundo. E por último, a riqueza de verdade é o equilíbrio entre a saúde financeira, a física e a mental. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Uma pergunta que talvez seja bom cada um de nós fazer. O nosso dinheiro está trabalhando onde? Ele está só correndo atrás de lucro? Ou ele está de fato ajudando a construir o futuro em que a gente quer viver? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro e mais importante passo para uma verdadeira longevidade financeira.